Olá, quarto ano! Hoje vamos começar pela página 62 da apostila e vamos falar sobre a forma nominal do infinitivo. Os verbos, eles apresentam formas nominais, né? Nós temos 3 na língua portuguesa e hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre a forma nominal do infinitivo, como eu já mencionei. Vamos fazer isso através dos exercícios, para que fique mais claro para vocês, tá bom? Então, nós temos aí a primeira atividade, que é a número 8, que é uma instrução de brincadeira, né? Adivinhe quem é. E aí vocês vão anotar aqui na letra A quais são os materiais necessários para realizar essa brincadeira, tá bem tranquilo. Depois, a letra B pergunta se essa brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa, ou mais, né? E a letra C pergunta se há vencedores nessa brincadeira. Para que vocês respondam essas perguntas, é necessário que vocês leiam com atenção, né, essa instrução de brincadeira. Na atividade 9, nós temos aí o segundo passo da instrução da brincadeira. Vocês vão fazer a leitura novamente. E aí vocês vão observar nesse trecho que há apenas um verbo no modo imperativo. Qual é esse verbo? Então tentem descobrir qual é o verbo que está indicando uma instrução, uma orientação, porque lembrando, né, que os verbos imperativos, eles têm essa característica de indicar uma ordem, uma instrução, uma orientação. No caso da brincadeira, né, nós temos uma orientação. Em seguida, depois que vocês identificarem essa forma verbal que está indicando uma orientação, né, que está no imperativo, vocês precisam dizer se essa forma verbal está no modo imperativo porque apresenta um pedido ou transmite uma instrução, ok? E aí nós vamos para a atividade 10 da próxima página. Nós temos aí uma outra parte da instrução que diz: quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. As palavras em destaque, que são acertar e sortear, são verbos no modo imperativo ou são verbos com terminação ar. Aqui nós já começamos a trabalhar o conceito nominal, né, de forma nominal dos verbos do infinitivo. Como vocês podem observar no trecho, as palavras acertar e sortear, os verbos, têm a terminação AR, ok? Então, quando a forma verbal, que é o próprio nome do verbo, ou seja, como nós encontramos o verbo lá no dicionário, por exemplo, eu vou pesquisar o verbo acertar, eu vou pesquisar ele na sua forma original, lá no dicionário, para saber o que significa ele, né, essa palavra. Eu não procuraria, por exemplo, esse verbo flexionado, como acertei, acertamos, acertaremos. Então, eu procuro o verbo no dicionário na sua forma original. Então, essa forma original, como se fosse a primeira forma, é chamada de infinitivo, tá bom? Ela também é muito usada em textos instrucionais, como brincadeiras, manuais de instrução, para exprimir ordens ou pedidos. Por exemplo, se eu dissesse assim: recorte o papel. A palavra recorte é um verbo no imperativo. Estou dando uma orientação. Recorte o papel. Se eu transformasse esse verbo do imperativo para o infinitivo, eu teria a seguinte instrução: recortar o papel. Observe que o verbo recorte, né, passou para o infinitivo e ele tem que terminar em R. E aí ele ficou recortar o papel. Também dá uma intenção de orientação, né, mostra que nós devemos realizar alguma ação, porém está na sua forma no infinitivo, tá bom? E aí nós temos a atividade 11, com outro trechinho aí. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase: acertar será sempre preciso para crescer. No caso dessa frase, nós temos em destaque o verbo acertar, e aí a letra A já questiona qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido da frase. Então, nós temos aí duas expressões, ou acerto ou certamente. Se eu colocasse ali, ó, certamente será preciso para crescer, essa palavra mudaria o sentido da frase. Agora, se eu utilizar a expressão o acerto será sempre preciso para crescer, nós teríamos o mesmo sentido, ok? E aí a letra B pergunta: o verbo acertar na frase tem o mesmo sentido de um adjetivo, substantivo ou advérbio? Nós observamos então que acertar aqui tem o mesmo valor que um substantivo, porque lembrando que o substantivo é aquela palavra que nomeia algo, ok? Então, vocês vão perceber uma outra questão aqui que está logo no quadrinho de explicação ao lado. O verbo no infinitivo, que é aquele verbo que termina em R,
ele equivale a um substantivo em algumas situações. Então, quando o verbo ele tem um valor, quando ele está no lugar de um substantivo, ele tem um valor de um substantivo numa frase, num trecho, quando isso acontece, nós dizemos que ele tem a forma, ele apresenta a forma nominal, a sua forma nominal, justamente porque ele está no lugar do nome, né, do substantivo. Por isso se chama forma nominal do verbo. Nós temos aí alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. Rir é o melhor remédio. Vocês vão observar nessas frases que nós podemos fazer algumas perguntinhas para observarmos o sujeito da frase. Por exemplo, aprender é essencial para a vida. O que é essencial para a vida? Aprender. O andar de João é esquisito. O que é esquisito? O andar de João. Rir é o melhor remédio. Qual é o melhor remédio? Rir. Então, nas frases que nós observamos aí como exemplos, nós observamos que os verbos, eles têm a função de substantivo. Por isso que se trata da forma nominal do verbo, porque eles ocupam essa posição do nome. Agora, na atividade 12, vocês vão observar os substantivos que estão no quadro. E aí, nas frases abaixo, vocês devem inserir a forma nominal de um verbo equivalente, tá? De acordo com o contexto de cada frase também. Na letra A, nós temos a seguinte frase: caminhar faz bem à saúde. Então, aí observem que o verbo caminhar, né, está relacionado ao substantivo caminhada, ok? Então, caminhar, na frase A, está exercendo a função de substantivo, tá bom? Então, nós precisamos utilizar os substantivos que estão no quadro, mas aí nós precisamos transformar eles para a forma nominal. Eu vou fazer a letra C com vocês, que é a que eu considero que seja um pouco mais complexa, tá? Então, aí a primeira coisa que nós precisamos observar é que o verbo que vai ter valor de substantivo em cada frase precisa terminar em R, tá bom? Porque ele deve estar no infinitivo. Então, por exemplo, o do mineiro é bonito. Vamos tentar encaixar algum desses substantivos. O estudo do mineiro é bonito, não tem concordância com a frase. O leitura do mineiro é bonito, também não tem concordância. Eu já vou transformar ali os substantivos. Então, por exemplo, o estudar do mineiro é bonito? Não concorda. O ler do mineiro é bonito? Também não concorda. Agora o substantivo que está lá no final, fala. O falar do mineiro é bonito. Observem que eu utilizei o substantivo fala, transformei em um verbo falar, mas aí esse verbo ele tem valor de substantivo. Eu posso fazer a pergunta nessa frase: o que do mineiro é bonito? O falar, né? Então, o falar terminado em R está no infinitivo, ok? Então, eu encaixei na frase em sua forma nominal. Agora restam os substantivos leitura e estudo. Vocês tentarão encaixá-los nas frases B e D, lembrando que essas palavrinhas precisam ser transformadas em verbos no infinitivo, ou seja, verbos terminados em R, e aí nós precisamos respeitar a forma nominal do verbo, ou seja, eles vão ter valor de substantivo, tá? Mas se vocês conseguirem transformar essas palavras, esses substantivos que sobraram, leitura e estudo, em verbos no infinitivo, terminados em R, então vocês conseguirão encaixá-los nas frases B e D, tá bom? Agora faremos a página 28 do CA e também trabalharemos um pouquinho mais sobre forma nominal do infinitivo. Aqui nós temos um trecho. E aí vocês devem pintar os verbos no infinitivo. Relembrando, são aqueles verbos que terminam com a letra R, ok? E em seguida vocês vão completar essa regrinha. Os verbos no infinitivo terminam com a letra, né? Está bem óbvio. Aqui na atividade 29, vocês vão reescrever as frases considerando as ações indicadas nas ilustrações. Então, vocês vão precisar acrescentar verbos no início de cada frase, tá bom? Verbos no infinitivo, na forma nominal do infinitivo. Então, nós vamos observar aqui, na primeira imagem, que o menino está rindo, né? Então, qual o verbo que eu acrescentaria à frase é o melhor remédio? Rindo é o melhor remédio? Não. Rindo é um verbo sim, porém não está no infinitivo. Para que ele esteja no infinitivo, eu preciso que esse verbo termine com a letra R. Então, eu vou pegar o verbo rindo, que eu identifiquei ali pela imagem do menino, e vou transformá-lo em infinitivo. Rir é o melhor remédio.
Na segunda imagem, a menina está comendo, ok? Comendo é o que eu mais gosto de fazer. Não posso encaixar o verbo aí flexionado dessa forma. Então, eu preciso achar a forma, identificar a forma original, a forma do infinitivo desse verbo. Então, comendo, de onde surgiu esse verbo comendo? Da palavra, né, do verbo comer. Então, comer é o que eu mais gosto de fazer. Em todos os verbos que vocês encaixarem, lembrem-se que eles devem terminar com a letra R. Então, a letra A e a letra B nós fizemos juntos, rir e comer, os dois verbos que identificamos, terminam em R, ok? Agora as próximas letras, na letra C, a menina está lendo, na letra D, a menina está caminhando e na letra E, o menino está tomando banho. Em especial, aqui na letra E, vocês vão precisar acrescentar mais uma palavrinha, tá? Que no caso é a palavra banho. Não adianta somente encaixar aí o verbo tomando, né, na forma infinitiva, que seria tomar. Tomar renova as energias. Fica sem sentido. Como nós observamos que ele está tomando banho, vocês precisam encaixar corretamente. Tomar banho renova as energias, ok? Então, finalizamos aqui na página 28 do CA. Um beijão para vocês e até a próxima aula.